E aí, queridos, mais uma vez estamos aqui juntos com o podcast Upper Chamber e dessa vez eu estou aqui no lugar, tá até arrepio, me emprestaram aqui, estou na Igreja Legado, nós estamos estreando aqui o estúdio de podcast da Legado Osasco e tem uma equipe ali atrás que está assim, eu estou até tremendo, porque eu nunca tive uma equipe tão violenta assim, me fiscalizando para ver se eu estou falando alguma heresia, alguma coisa. Então eu quero te dizer que você é bem-vindo mais uma vez para estar acompanhando o nosso podcast. Obrigado à Igreja Legado em Osasco por nos ceder esse espaço para a gente poder estar gravando um episódio aqui. Estamos muito empolgados. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, não esquece, se inscreve aí. Se você gosta do nosso canal, indica para alguém. Te dou uma dica. Coloca aí tem um sininho que vai aparecer, aí você aperta ele. Toda vez que a gente tiver um podcast novo, uma mensagem nova, você vai receber e você vai ser abençoado. Hoje eu tenho um cara aqui que eu vou te ser sincero, é uma bênção de Deus, é um amigão e a gente vai bater um papo daqui a pouco. E antes de eu apresentar ele para você, deixa eu te falar desse livro. Nós acabamos de lançar, chama Unidade, Inteligência Estratégica. Esse livro realmente é algo que o Senhor colocou no nosso coração para esse tempo da igreja, e o nosso coração está queimando para ver Deus restaurar alguma coisa, não só na igreja brasileira, mas na igreja mundial. O Espírito Santo está soprando algo maravilhoso, e eu queria te indicar a comprar esse livro, Unidade, a Inteligência Estratégica. Nós vamos falar bastante sobre esse livro nas próximas semanas, nos próximos meses, porque eu creio que é importante. Quem fez o prefácio desse livro foi minha esposa April. Eu quero te dizer uma coisa, velho, violento. Se você não comprar pelo livro, compra pelo prefácio. Foi maravilhoso e vai abençoar a sua vida. A gente vai colocar aí o link onde você pode comprar online, Editora Blessed. Vai ser um privilégio poder estar chegando até você com esse livro e abençoando a sua vida. E agora, sem encher muita linguiça, vamos aqui apresentar nosso convidado, que é violento. Eu estou aqui com Rosano, amigão, bom demais ter você com a gente. Você vai ter que se apresentar, né? Falar de onde que você é e tudo mais. Mas nosso coração, você sabe que o nosso coração queima por missões. E eu vou te ser sincero, poucos caras que eu conheci têm um coração que você tem, que queima pelas nações, por missões. E tem anos que a gente está junto e sabendo o que Deus tem feito na sua vida, eu queria ter um tempo com você. Seja bem-vindo. Fala amém, aí, brother. Amém, amém. Primeiramente, para mim é um privilégio estar aqui sentado nessa mesa contigo. Uma referência para a gente, né? Eu lembro do momento que você orou pela gente em 2001. Uau. E muitas coisas que nós estamos vivendo hoje em Moçambique, Deus te usou para ativar naquele tempo. E falando um pouquinho da gente, né? Eu sou o Rosano, sou aqui da Legado. Estamos há 14 anos esse mês, faz 14 anos que nós estamos em Moçambique. Aleluia. Nós fomos para lá em 2010. Minha esposa linda Márcia comigo, Josué, Aninha e Júlia, que são nossos filhos moçambicanos, que nós adotamos lá em Moçambique. Eu falo que é um dos maiores presentes que Deus nos deu nesse tempo em Moçambique. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você falasse um pouco para mim. Primeiro, antes da gente falar sobre Moçambique em si, sobre o momento que Moçambique está vivendo, eu queria que você falasse sobre você. Como que você encontrou Jesus primeiro? Uau! Uau! Para mim foi muito impactante meu encontro com o Senhor, né? Eu nasci numa família que acreditava no ocultismo, né? A minha mãe, ela foi adotada, minha mãe é índia, Guarani. A adoção já começou por aí. Ela foi tirada, né, da tribo com 6 anos e foi criada por uma família, meus avós adotivos, e todos eles acreditavam no ocultismo, né? Então fui criado naquele ambiente. Tanto a minha avó por parte de mãe e por parte de pai. Então Deus, para mim, era aquilo que eles me ensinavam. Veneração a mortos, ir para cemitério. E eu lembro que, resumindo um pouco, né, a história, quando Deus me encontrou, eu estava no exército e eu lembro que um cabo, eu estava de serviço, ele pega a Bíblia e ele me chama. E eu era bem
aprontava muito no exército, né? Eu falei, aprontei alguma, né? E ele me leva para um canto, aquela Bíblia, não sabia que era uma Bíblia, era um livro de capa preta, né? Ele abre aquela Bíblia e começa a falar do amor de Deus para mim. E eu lembro até hoje, ele abriu em Êxodo 20, falando do único Deus que deveria ser adorado. E eu lembro, como hoje, essa palavra. Ele disse assim para mim, Rosana, você sabia que existe um Deus que te criou para você adorá-lo? Ele sabia um pouco da minha história já, né? Adorar essa imagem, tantas coisas. E aquilo, Judson, entrou. Aquela palavra entrou dentro de mim, me pegou por dentro. E no final daquele ano eu dei baixa do exército. E eu comecei, igual um doido, procurar esse Deus. E eu lembro que uma vizinha minha, ela me chamou para a igreja. E eu lembro que eu entrei na igreja quadrangular, e estava cantando aquele hino, recebi o novo coração do Pai. E aquilo era a minha vida. Eu senti Deus entrando dentro de mim, regenerando o meu coração, como diz aquela canção. E a partir dali eu fiquei desesperado por Jesus. E Deus começou a falar comigo sobre o propósito dele para a minha vida, sobre África. E eu lembro que em 6 meses eu estava passando crente que estava há 5, 6 anos na igreja. Uau, glória a Deus. Comecei a ler a Bíblia, Judson, dia e noite. Dia e noite. Então, eu amanhecia lendo Bíblia. Eu queria encontrar esse Deus que me fez. Aquele Deus que aquele cabo no exército tinha falado para mim. Eu queria encontrá-lo de todas as maneiras. Então, tudo que falavam para mim, você precisa jejuar. Vou jejuar. Você precisa ler Bíblia, você precisa orar. E aquela paixão no meu coração. Qual ano foi isso? Foi em 98. Uau. 98. Glória a Deus. Era uma época violenta. Não, o Brasil, né? E interessante que ali, Judson, eu lembro que foi um missionário, onde entrou a história de missões, né? Foi um missionário argentino fazer uma campanha, né, na igreja sobre missões. E ele começou a falar sobre missões. Meu Deus. E eu lembro que naquela semana eu estava trabalhando, foi o meu encontro ali sobre missões, quando Deus ele me chamou. Eu desesperado pela presença de Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te encontrar, eu quero saber quem você é. E aquele missionário, ele falou, Deus vai falar com alguns jovens aqui. Deus está chamando eles. E eu lembro que eu fui para casa, eu estava trabalhando com meu irmão naquela semana, choveu, a gente não foi trabalhar, e almocei, eu fui dormir. Fui tirar um cochilo, né? E aquela noite, aquela tarde, era uma tarde, eu lembro como fosse hoje, Jesus ele entrou no meu quarto. E aquela presença gloriosa envolveu aquele ambiente. E eu vi uma voz linda, Judson, falando assim para mim, Rosano, a partir do momento que você entregar totalmente teu coração para mim, aleluia, eu vou te levar para as nações. Aleluia. Eu vou te usar. Eu vou te levar a falar do meu nome nessa nação e nas nações. E era uma voz bonita. E aquela voz dizia assim para mim, entrega todo o teu coração para mim. E aquela presença, parecia que eu estava flutuando. E eu lembrei, né, de Deus chamando Adão no Éden, aquela voz linda. Eu lembrei desse texto. De repente, meu irmão, Rosano, vamos trabalhar, parou a chuva. E eu fiquei a semana toda chorando, Jesus mudando meu coração e falando algumas coisas que eu precisaria fazer. Onde Deus me reconciliou com meu pai, né? Fui pedir perdão para ele, e Deus falando, essa parte aqui eu quero que você entregue. E a partir dali, Judson, o que aconteceu? Eu comecei a ter visões sobre a África. É mesmo? Eu comecei, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu me entregue mais? Eu já me batizei, aquela inocência, né? Uhum. De novo convertido, o que o Senhor quer mais? E Deus ia falando. O que o Senhor quer mais? E aí, dentro daquilo, eu comecei a ter visões.
Teve dias que eu acordava à noite orando em línguas, xababababa, e Deus falando nos meus lábios, eu vou te levar para você me adorar nas nações. Uau. E eu comecei a ter visões, sonhos, eu com crianças de pele escura, pretinhos, os africanos. Aleluia. Tem momentos hoje que eu tô brincando com a Aninha, principalmente, né? Que ela, uma das minhas filhas, né? Que ela gosta de pular, abraçar você. E tem momentos que eu tô com ela e parece aquele déjà vu já. Ah, isso aí já aconteceu. Foi o que eu vi, foi o que Deus mostrou. Foi o que Deus me mostrou lá atrás. Meu Pai, glória a Deus. E a partir dali, Deus ele começou a falar. Eu acredito, né, Judson, que todo filho de Deus, quando ele encontra Jesus, ele recebe uma identidade, uma natureza. E essa natureza leva ele a ter uma comunhão. E essa comunhão vai mostrar o propósito. Isso, aleluia. Aleluia. E foi o que aconteceu comigo. Quando Jesus, eu encontrei ele começou a me mostrar. Ele começou a me levar a essa comunhão. Glória a Deus. Começou a me transformar por dentro, dizendo, você precisa perdoar seu pai. Você precisa perdoar essa pessoa, você precisa deixar disso. E quanto mais eu fazia isso, mais comunhão eu tinha. E quanto mais comunhão eu tinha, mais eu entendi o propósito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu conseguia compreender aquilo que Deus... E hoje a gente tem vivido coisas em Moçambique que Deus falou para mim há 10 anos, 15 anos atrás, sabe? Isso é fascinante, porque eu acho que aquela década que você está falando, parece que o Espírito Santo fazia muito isso, não sei se você percebeu. Parece que a gente era incendiado, ao mesmo tempo que a gente era incendiado, a gente queria trocar as nações, a gente queria marcar as nações, a gente queria sacudir as nações. E foi muito comum. Mas como que houve essa sua conexão com Moçambique, por exemplo? Então, a Márcia sempre brinca, né, que ela orou mais. Eu me entendi que era África. E eu vivia com a bandeira de Angola. Eu falei, eu vou para Angola. E aí eu comprei uma bandeira, pintei onde eu ia, nas conferências, eu tava com a bandeira da Angola. E foi onde eu encontrei a Márcia. O que aconteceu? Deus começou a falar para mim sobre... Vocês estavam na Jocum juntos, não? Não. Eu solteiro, ela solteira, eu no Mato Grosso do Sul, ela em Minas. Nós nos encontramos na Jocum. Então, o que aconteceu? Houve uma oportunidade lá em Bela Vista, nasci no interiorzão, na fronteira, de enviar alguns jovens para o seminário. Eu lembro que eu era o mais improvável da galerinha que foi. Eu até lembro que o meu pastor, na época, ele me chamou. Ele falou, Rosano, você sabe no que você está entrando. O chamado é um negócio sério. Eu era praticamente novo convertido, né? Tinha pouco, eu creio, 1 ano de conversão. E aí ele me chama e fala, Rosano, ministério é isso, isso e isso. Falei, eu quero. Ele colocou todas as dificuldades, tudo aquilo que eu iria passar. E ele apontou o dedo para mim e falou, Rosano, eu não te quero de volta aqui. Uau. Você não vai voltar. Você vai enfrentar tudo que for preciso. Se é Deus que está falando contigo, eu falei, não, é Deus, eu vou. E eu lembro que eu fui para o seminário, estudei e tal. E comecei a pastorear por ali, né? Depois que eu saí do seminário. E aí um dia, Deus, ele falou comigo, solteiro, morando em igreja, pastoreando. Eu lembro que eu tenho uma visão. E Deus, ele fala para mim, Rosano, eu quero que você entregue tudo aí. E você vai se preparar para aquilo que é a essência daquilo que eu te criei. E aí eu falei, mas para onde eu vou, Senhor? E Deus falou, claramente, agora eu quero te enviar para as nações. E eu lembro que eu fui, chamei o meu pastor, falei para ele, né? E a igreja estava bombando, Deus trazendo gente, milagres. E ele até falou, Rosano, você vai largar isso aqui, cara? Eu falei, não, Deus está falando comigo. E eu lembro que eu fui pesquisar e eu lembrei, Jocum. Eu tinha visto um missionário um dia no congresso falar sobre isso, pesquisei.
falei pro pastor, tô indo. E na época, esse pastor falou para mim, Rosana, a igreja não tem como te bancar lá, te abençoar financeiramente. E eu vou te abençoar, você pode ir. E eu tinha uma convicção tão grande, Judson, que era ali que Deus estava me chamando, né? Eu lembro que naquela semana uma viúva, ela tinha sido curada na nossa igreja, e ela me ligou, ela falou para mim, Rosano, Deus falou para mim cuidar de você lá na Jocum. Pode ir, que financeiramente hoje é minha segunda família, né? Eu ganhei toda a família, né? Deus usa a minha vida. E ela disse, pode ir. E eu lembro que ela mandava um valor muito bom para mim. Eu fui, fiz a primeira escola de Jocum. Terminei essa escola, fiquei ajudando numa escola. Nessa escola, Márcia, ela vem fazer a ETED. Então a gente se conhece ali. E eu vi que eu deveria voltar para o Mato Grosso do Sul. A Márcia ficou na Jocum 5 anos. Trabalhando na Casa Recanto, lá em Belo Horizonte, casa de meninas abusadas, né? E depois de 2 anos eu volto, a Márcia está lá. Eu falei, uau! E ali a gente se reconectou novamente, né? E começamos a orar, oramos 1 ano. E aí casamos. E o que nos aproximou, Judson, é o amor pela África. Uau. É o amor pela África. Aí começou... os primeiros passos para nós irmos para a África, para as nações. E aí eu lembro, né, a gente começou a orar e Deus nos deu uma palavra, a palavra do nosso casamento foi Isaías 61:9. Que nossos filhos seriam conhecidos como os filhos de Deus. E ali aquela palavra foi a palavra que Deus nos deu, eu estou unindo vocês e vocês terão muitos filhos. E até então, no início, a gente achava que deveria nós termos nossos filhos biológicos, né? Então, nós vamos ter tantos filhos e tal, e não era nada disso. Era filhos espirituais. Glória a Deus. Então, dali começou. Aí eu lembro que a porta para nós entrarmos em Moçambique, nós fomos para o Amazonas, nós fizemos um curso de microscopia, de malária, né? E quando Deus falou, casamos, resumindo, né? Fomos para Juiz de Fora, ficamos 4 anos lá e Deus falou, é hora de vocês irem. E foi onde fizemos esse curso e o prático era em Moçambique. Glória a Deus. Aí vocês se apaixonaram. Aí nós fomos. Aí foi a primeira porta, né? A Angola era só... Eu passei ainda lá. E aí estamos lá há 14 anos, né? 14, meu pai. 14 anos. E hoje, o que tem acontecido em Moçambique hoje? Então, hoje, falando do projeto, né? Hoje nós temos uma base missionária, Pés na África. Missão Pés na África, né? Foi um nome profético que Deus nos deu. Muito bom. Um dia nós estávamos orando, logo que nós chegamos. Qual direção, Deus, perguntando para o Senhor, né? E Deus mostrou nossos pés. Aí nós falamos, mas pés, o que o Senhor quer falar, né? E aí Deus falou, aqui vou dar uma base, aqui vocês vão gerar uma base missionária e essa base vai ser ponte para que muitos plantem os pés na África. Por isso se tornou Pés na África. Pés na África, é por isso que Deus deu esse nome, muito bom. Pés na África, e Deus falou pra gente, muitos irão plantar os pés aqui, e esse lugar vai ser um lugar de ativação. Muito bom. Então hoje tem essa base, nós já tivemos 5 nações juntas lá na base, e dentro da base funcionam alguns projetos. Hoje nós temos uma escola de alfabetização, né? Graças a Deus, agora aumentamos umas 4 salas, né? Eu vi lá os vídeos se você não acessou, pode acessar, tem uns vídeos aí que você pode ver da construção dessas salas lá com o Silvio, né? Com o Silvio, meu Deus, foram gigantes. Glória a Deus pela vida deles. Então, ano que vem nós vamos aumentar, eu creio que mais 100 crianças na escola. Dentro da base funciona um projeto de futebol também. Uns 40 meninos toda semana estão lá, eles são ministrados, jogam futebol. Nós temos um trabalho no 2º maior lixão de Maputo. Nós estamos lá há 7 anos.
Um dia nós fomos, numa época dessa, levar umas cestas básicas, tinha alguns alimentos, né? E eu achei que iria lá pela única vez. E eu cheguei lá, Judson, fizemos um culto, era um lugar muito pesado. E quando estava saindo de lá, Deus falou comigo. Deus falou para mim: Rosano, você vai continuar vindo aqui. No meio de todo esse lixo aqui, existe ouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe diamantes para mim. E nós estamos há 7 anos, já batizamos pessoas. 7 anos com trabalho no lixão. Uau. 7 anos. Uau. Interessante. Eu tô lembrando aqui, uma das experiências mais fortes que eu tive na África foi no lixão, em uma nação onde a gente estava. E que a gente chegou lá também, eu não tinha ideia do que era, né? A gente tem uma ideia do que é. E no meio daquele lixão nós começamos a ver as crianças, fomos ver, mas daí a pouco as crianças começaram a cantar. Não cantavam, a nação fala inglês, mas cantavam não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. E eu pensei, como que tem essa paixão por Jesus, vivendo tão simples e tão no meio do lixo, né? E mudou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu vi aquilo, eu vi o que Deus... Ouro, eu acho que você usou a palavra certa. Eu experimentei encontrar ouro dentro, e a gente é acostumado a estar nas plataformas, né? Vamos assim dizer, né? No Brasil e no mundo. De repente, Deus me coloca numa plataforma, no meio do nada, no meio do lixo. E aí o Senhor fala: deixa eu te mostrar os diamantes que eu tenho escondido e que vocês não veem, que vocês não enxergam. E isso é fenomenal, né? Eu lembro no testemunho lá no lixão, Judson, teve um mês que eu peguei, tempo eu faço isso, né? Peguei todo mundo, levei lá para a base. E aí lá fizemos uma mesa, comeram, tomaram banho. E eu fiz 3 dias de ministrações. E aí foi impactante. No final, levanta uma senhora e manda todo mundo levantar, tá? Fica em pé, vamos agradecer o pastor. Ela começa a falar em dialeto e ela diz assim: eu estou aqui hoje e eu quero agradecer o pastor porque ele levou a igreja lá para o lixão. Uau. E eu estou aqui hoje porque todas as vezes que ele chega lá, ele me abraça. Não se importando com a roupa que eu estou, no lugar que eu estou. E eu estou aqui por causa dessa atitude. E para mim é normal, eu chego para abraçar todo mundo, brinco com eles e aquilo me marcou muito, né? Porque para mim era normal chegar e abraçar eles, mas para ela foi tão impactante. Hoje nós batizamos essa senhora, ela é cristã, ela serve ao Senhor. Então, assim, nós estamos nesse lixão. É um lugar fascinante, né? Você chega lá e você é ministrado. Não tem como. A alegria, o povo africano nele, uma coisa que eles têm para nos ensinar, essa alegria, né, que eles têm. Essa alegria em meio à dor, em meio a conflitos, né? Em meio a necessidades. No pouco, eles têm essa gratidão. Então, nós estamos há 7 anos nesse lixão. Eu não sei se eu me lembro bem, Rosana. Acho que a primeira vez que eu fui em Moçambique, a gente estava lá no Gessé, eu acho. E eles estavam num grupo, numa casa. Eles cantavam uma música no dialeto e que alguém parece que traduziu para mim na época. E que era mais ou menos assim, mais ou menos, né? Eu não lembro. Tipo, eu não tenho o que vestir, não tenho o que comer, mas eu tenho Jesus. E eu estou satisfeito. Eu pensei, esse evangelho não se prega mais, né? Eu acho que a vontade que eu tinha era pegar todos os pastores que eu conheço e colocar em Moçambique ou na África, em alguma nação, para encontrar o evangelho. Não sei se vai ofender alguém, né? Mas encontrar Jesus de novo, encontrar o evangelho de novo, encontrar que Jesus é melhor do que coisas, que Jesus é melhor do que um prédio confortável, que Jesus é melhor do que estruturas. E eu acho que para mim, a minha experiência, toda vez que eu estava lá, né, esse desafio de ver o evangelho vivido prático, né, na prática, no dia a dia, eu acho que para mim foi
era como estar 2 anos no seminário, cada viagem que a gente fazia lá e ver o que vocês têm feito lá, para a gente é assustadoramente maravilhoso, né? É fenomenal, fenomenal. A palavra que Deus nos deu, Judson, quando nós chegamos em Moçambique foi essa, né? Que nós tínhamos que alcançar o coração das crianças, dos adolescentes, antes do que qualquer outra seita, ou ocultismo, ou mentiras que poderia chegar até elas, né? E quando nós chegamos, Deus falou para nós, eu quero vocês morando no meio deles. E foi muito desafiador, a gente foi meio pioneiro, né? Alguns brasileiros chegavam, Rosano, é perigoso, vocês são estrangeiros, mas a gente tinha uma palavra tão clara em relação a isso. Nós moramos 8 anos no meio da comunidade. Glória a Deus. Então aí Deus deu essa palavra pra gente, né? Eu falei, e aí, amor? Era só nós dois ainda? Bora. E aí a gente alugou uma casa bem perto, onde é a primeira igreja hoje, né? E acho que você foi lá, naquela igrejinha que você ministrou. Sim. Ali foi o primeiro trabalho. E eu lembro que as pessoas falavam pra gente, eles vão te roubar, vão mexer com a Márcia, e vai fazer isso. Eu falei, beleza. E de fato aconteceu tudo isso. E um dos testemunhos, não sei se eu já contei isso, que foi assim onde Deus começou a abrir o leque ali na comunidade pra gente entrar e começar a ministrar mesmo. Eu lembro que nós começamos embaixo de um pé de manga a fazer uma célula, né, com crianças. Eu pegava violão, subia na árvore, contava a história de Zaqueu e começou a vir as crianças. Algumas dessas crianças hoje, Júlio, são nossos líderes. Aleluia. O pastor Araújo e a pastora Rosália estavam nessa turminha de crianças do começo. Tinham 11, 12 anos na época. E eu lembro do episódio, né, que roubaram as esteiras, né, que são aqueles tapetes que colocam no chão. A gente comprou para dar aula para as crianças. A Márcia começou a escolinha também, né? Começou a dar aula de alfabetização e eu comecei a dar aula de violão. E aí, o que aconteceu? Naquela tarde roubaram aquelas esteiras. Eu chamei as crianças e falei, eu vou dar 100 meticais para quem me ajudar a pegar o ladrão. E aí eu lembro que as crianças sumimos na comunidade, de repente, tio Rosano, achamos as esteiras. Eu falei, mas as esteiras são tudo parecidas, né? Vocês têm que achar algo mais concreto. Naquela noite tinham roubado uma bicicletinha lá do quintal. E aí eu lembro, Judson, que as crianças acharam, eu saí correndo, pulei na frente do cara que estava roubando, você que está roubando e tal. A comunidade inteira veio. E queriam bater no cara lá, ainda tinha, agora parou um pouco, né? Vão queimar ele e tal. Eu falei, meu Deus, vou matar o menino agora. Eu vou esteirinha a bicicletinha. Aí eu lembro que eu entrei na frente, resumindo, Judson, convenci o pessoal a não fazer nada com ele. Aí o líder da comunidade falou para mim, Rosano, vai para sua casa, pode deixar que a gente cuida dele. Passou meia hora, Judson, aquela multidão em frente de casa com o cara. Rosano, eu trouxe ele aqui para pedir perdão para você e tal. E o cara, não, eu vou orar na sua igreja, vou pra lá e tal. Resumindo, Judson, passou 15 dias, a Márcia falou para mim, amor, eu tô sentindo de você ir ministrar na vida daquele jovem lá que roubou. Eu falei, ele vai querer me pegar do pescoço, né? Porque... Aí eu lembro que eu vi que era Deus, fui lá, eu cheguei e falei, cara, vim te pedir perdão, aconteceu essa situação aí. Ele começou a chorar, dizendo, eu sou assim porque o espírito não sei quem me persegue. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para ele, né? Resumindo, ali nós começamos a nossa primeira igreja naquele local. Porque os líderes da comunidade queriam que ele saísse e nós tínhamos que sair da casa que nós estávamos. E aí eu aluguei, eu lembro, por R$180 o quintal, embaixo de um pé de manga que tinha ali, Judson, onde eu estava orando. Deus ele falou para mim, Rosano, aqui vai ser a primeira igreja. Nasceu debaixo do pé de manga. Debaixo do pé de manga. Esse terreno eu vou dar para vocês. Eu lembro que a Márcia veio para o Brasil. Ela entrou numa igreja aqui, e lá em Sorocaba, ela testemunha que um cara saiu da casa dele sem rumo, com um cheque.
E foi para uma igreja, entrou, viu a Márcia falando. E Deus falou para ele, esse cheque era para dar para essa moça aí. Uau. E era o dinheiro que era para comprar o terreno lá. Meu pai, glória a Deus. E a Márcia liga, já aconteceu. E resumindo, a gente compra e ali, um dia eu estava orando lá embaixo, num pé de manga, Deus fala para mim, Rosana, aqui vai ser a primeira igreja que vai ser plantada. E vai ser como um útero. E Deus me deu o texto de Ana. Deus falou assim para mim, assim como Ana, por ser estéril, era desprezada, assim as pessoas olham para a África, olham para a esterilidade da África, a pobreza, para a doença, e desprezam muitas vezes a África. E Deus falou para mim, assim como eu toquei no útero de Ana, você vai ensinar essas crianças a se deixarem a ser tocadas por mim. Glória a Deus. E eu vou gerar daqui, vou levantar homens e mulheres que vão ter autoridade sobre reis. Meu Deus, muito forte. E hoje, Judson, para testemunhar, hoje esses meninos que não tinham sonhos, eram crianças, o que nós fizemos? Nós começamos a ensinar eles a amar Jesus. Hoje, o Raúl e a Rosália, nossos pastores, são dessa época. Glória a Deus. Hoje são os que estão liderando. São os que estão liderando, tem jovens dessa época, crianças dessa época que hoje são formados. Hoje muitos estão em faculdade. Então essa palavra hoje se cumpre uma boa parte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Rosana, o nosso tempo é bem escasso, mas eu preciso fazer mais duas perguntas. Uma das razões que eu queria falar com você é porque, primeiro, eu creio que vocês carregam, tanto você como a Márcia, vocês carregam uma graça para inspirar uma geração de missionários. Eu acho que no momento que a gente vive na igreja hoje, ou no mundo hoje, né? Parece que ficou mais difícil largar, parece que as pessoas... mas quando Deus te chamou, tinha pouca coisa para largar, hoje eu tenho muita coisa para largar, né? Mas eu acho que o Espírito Santo continua chamando jovens, você que está nos assistindo, continua chamando adultos, crianças, velhos, não importa a idade que você está, Deus continua te chamando, né, para trabalhar nessa hora, para ser parte daquilo que Deus tem feito. E eu queria o que você aconselharia para um jovem que está nos assistindo e que está queimando? Ele nem sabe direito para onde Deus chamou, o que Deus chamou ele para fazer, qual a porção, mas qual é o conselho que você daria para um jovem hoje que fala, sabe de uma coisa, eu quero tocar as nações, eu quero ser um instrumento de Deus nas nações, porque eu vejo vocês estão há 14 anos e não pararam, estão ainda no começo, né? Tem um tempo novo aí pela frente e muitos desafios, mas qual o conselho que você daria para jovens? Porque eu vou te ser sincero, se eu pudesse resumir dessas minhas viagens que eu tenho feito nas nações, parece que o problema não mudou de 2000 anos atrás, quando em João 4 Jesus disse, ore ao Pai para que mande mais trabalhadores. Parece que o Senhor está falando, eu preciso de mais pessoas que se ofereçam para ir, para se entregar. E você, primeiro, se você voltasse atrás, você se entregar, abrir mão de tudo que você abriu mão para estar em missões. E esses jovens que estão nos assistindo, o que você aconselharia a eles? A primeira coisa, Judson, eu acho que alguns mitos precisam ser quebrados, né? Algumas décadas atrás, falar sobre missões vinha muito sofrimento, né? Você vai para missões, você vai sofrer. Ou quando o cara era um cara chato na igreja, eu vou te mandar ser para missões. Lá você vai ser tratado. Toma cuidado, senão... Seja um bom irmão, senão Deus vai te chamar para missões. Então, isso foi um mito. Tá errado. O que aconteceu? Isso culpa dos missionários, alguns que foram enviados de uma forma prematura para o campo, que os caras sofriam no campo e traziam uma mensagem de sofrimento. Exatamente. Eu tinha que mostrar a coisa triste do campo para tocar na alma da igreja, para a igreja ofertar, e aí isso virou até mesmo... E o missionário fazia até aquela cara feia, né, de sofrer. Tinha que parecer feio, tinha que ser sofrido. Então eu lembro, Judson, respondendo a sua pergunta, eu lembro que eu cheguei
Uma igreja, uma vez, um líder me chamou e falou, Rosângela, você precisa amanhã mostrar umas coisas tristes. Meu pai. Porque senão as pessoas não vão entender e não vai ter. Falei, cara, eu falei, meu Deus. Falei, eu não preciso de nenhuma oferta desse tipo. Então, esse mito ele precisa ser quebrado, que missões não é sofrimento, Judson. Missões não é sofrimento. Missões é um privilégio. Come on, isso. Missões é um privilégio de nós fazermos parte da grande comissão. Glória a Deus. Glória sabe? A Deus. E quando nós temos esse entendimento, a gente anda junto há alguns anos, né? Você conhece a gente, esteve com a gente em momentos difíceis, momentos de alegria. Cara, hoje eu tenho mais testemunho de bênção para contar do que de sofrimento. Então isso precisa ser quebrado. Você, jovem, que tem um chamado, o chamado para você ir para as nações, você não vai como um mendigo. Você vai como um embaixador. Com autoridade. Isso é com autoridade. E existe uma promessa na grande comissão, né? Que ele estará conosco todos os dias. Todos os dias, Judson. Então, assim, eu acredito, Judson, que quando a gente descobre o propósito, tudo que precisa para cumprir aquele propósito de Deus, não nós. Deus, ele vai prover. Ele vai prover recursos, ele vai prover estrutura espiritual, financeira. Tem muita essa coisa, a África, lá os demônios. Que demônio? Nós estamos debaixo de uma autoridade. Entende? Então, a minha mensagem para essa geração é essa. Todo filho de Deus tem uma identidade. Você é filho, você não vai ser enviado como, sabe, um servo. Não, você vai como um filho. Você tem um pai que vai te respaldar. Glória a Deus, glória a Deus. Vai te respaldar naquilo que ele te chamou. Aquilo que ele te chamou para fazer. Entende? Então, essa mentira que o diabo semeou, que missões você vai comer rato ou barato, se necessário eu como. Se necessário, mas não é isso que Deus tem para os seus filhos. Entende? E a primeira coisa é essa, é você entender que você é filho. Então é descortinar esses mitos. Exatamente. Né? Aí a pessoa chega lá, Júdios, com a mentalidade toda distorcida sobre missões, ele vai viver isso. Ele vai viver isso. Então, o que Deus falou comigo e com a Márcia, Rosano, eu vou dar uma mensagem diferente para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Então, Judson, se eu for testemunhar aqui, o apóstolo Luiz está aqui com a gente, então se ele conhece de testemunhos que a gente tem, de milagres financeiros, de milagres em todas as áreas. Coisas que a gente pensou, Judson, de ter, Deus vai lá e dá. É um carro, é um terreno, Deus ali. Eu amo, eu não conheço senso de amar, de pensar naquela frase do Hudson Taylor, né? A obra de Deus, feita da maneira de Deus, não falta recursos, né? Não tem como. Então, assim, Deus, eu creio, Judson, Deus falou comigo alguns meses atrás, até em relação aos meus filhos. Meus filhos, Deus me deu o privilégio de tê-los, né, como pai deles hoje. E Deus falou, eu estava orando sobre o que Deus tem para eles, né, até para eu não errar nessa ativação. Deus falou para mim, Rosano, seus filhos são filhos libertadores. Glória a Deus, glória a Deus. Assim como eu escondi Moisés, o diabo queria matar Moisés, e Moisés era um libertador. Eu estou guardando seus filhos. Eles vão libertar, eles vão romper com muita orfandade no coração de muitos órfãos. Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus falou comigo, e sempre quando Deus ele fala com a gente, ele sempre vai usar a minha casa, usa meus filhos, de uma forma profética naquilo que ele quer fazer daqui para frente. E Deus falou comigo, Rosano, você vai voltar agora e você vai treinar filhos libertadores. Glória a Deus. Filhos libertadores. Então, a gente tem unicamente duas maneiras de pensar, Judson. Você pode pensar como escravo, como filho. Exatamente, muito bom. Entende? E nós precisamos ter essa mentalidade de filho. Então, você jovem que está nos ouvindo, existe
um clamor no coração de Deus, existe um gemido na criação, sabe? Deus, ele está chamando. Não vai precisar se levantar outra geração, Júlio. Amém. Não vai precisar. Deus está chamando e existe uma graça, existe uma unção, sabe? Para Deus derramar sobre essa geração. E eu estou muito empolgado, Judson. Eu estou muito empolgado. Eu estou voltando para Moçambique, assim, sabe, com meu coração incendiado. E eu quero trabalhar, sabe, treinando essa nova geração, servindo essa nova geração. Aleluia. Sabe? E está disponível tudo que nós iremos precisar para isso. Amém. Glória a Deus. Bom demais. Nosso tempo já está acabando, brother. Nós vamos ter que marcar mais uma gravação aqui para a gente falar mais sobre Moçambique, sobre missões. E eu queria dizer para você que está nos assistindo, você tem um privilégio. Eu espero que a gente vai estar colocando várias vezes aí no vídeo os seus contatos, Pix, ou não sei como que vocês recebem, mas e você falando sobre recursos, né? Eu lembro que muitas vezes a gente chegava em lugares para falar sobre missões, né? A aparência que tinha que o missionário vem para mendigar, né? Até que eu falei, espera aí, semear em missões é Deus te dar o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Quando Deus te dá, eu lembro, às vezes Deus nos dava sonho. Teve vezes que Deus me acordou de manhã falando, Judson, quero que você semeia tanto em tal lugar, assim, assim. E eu saía falando, meu Pai, que privilégio que o Senhor me deu de fazer parte de algo que o Senhor está fazendo. E você falando isso, eu creio que a igreja brasileira, na minha opinião, tem tido o privilégio de ser parceiro de missões com Deus, né? Nem é com o missionário em si, é com Deus. Né? Então eu creio que nesses dias o Senhor tem nos dado o privilégio e a honra disso. E eu sei que esse próximo tempo que vocês estão em Moçambique vai ser um tempo poderoso, maravilhoso. E as pessoas podem entrar em contato com vocês pelo site, pelo e-mail, né, que a gente vai estar colocando aí. E eu queria agradecer vocês, agradecer aqui a Legado por deixar a gente usar aqui o estúdio de vocês, pro Upper Chamber, né? E eu espero que tenha abençoado a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso nesses dias na igreja, nas nações. Eu sei que Deus está levantando uma geração de missionários. É o que eu tenho pensado nisso. Não sei se você tem pensado isso aí, filhos libertadores. Eu creio que tem a ver com isso. Eu queria que você encerrasse, cara, orando por esses filhos libertadores que Deus vai liberar nessa próxima estação. Né? E eu creio que não só do Brasil, mas eu creio que a África vai tocar muitas nações. Amém. Eu creio que Deus vai tirar da África missionários que vão para a Europa, que vão para a Ásia, que até mesmo para o Brasil, e vão sacudir a igreja nesses dias. E eu creio que vem uma onda maravilhosa aí. Amém. Abençoa esses brothers aí. Amém, Pai. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem falado. A nação brasileira, tudo que o Senhor tem falado, Deus. A igreja brasileira, Pai. E nós queremos, sim, Deus, liberar, Jesus. Liberar, Deus, corações que estão ouvindo esse podcast, Deus. Jovens, Pai querido, que o Senhor já chamou, o Senhor já falou ao coração deles, Pai. Eu oro, Pai querido, para que neste momento, Jesus, o Senhor toque, Deus. O Senhor toque, Jesus, ativando palavras. Jesus, dando sonho, dando visões, falando de uma forma clara, Jesus, o que o Senhor deseja para esse tempo, para essa nova estação. Sim, Pai, nós cremos numa geração de filhos libertadores, Pai. Amém, Jesus. Deus, jovens que entendam quem eles são no Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor tire, Pai, toda a fumaça, tudo aquilo que possa estar embaçando a visão, de enxergar aquilo que o Senhor já mostrou, aquilo que o Senhor já falou, Deus. Eu creio, Pai querido, assim como o Senhor falou conosco lá atrás, Pai. O Senhor nos chamou, Pai, se necessário, Pai, o Senhor levar essa geração a um ambiente, Pai querido, que ele possa compreender, Jesus, entender, Jesus, o que eles precisam deixar leve, Deus. Eu oro para que o Senhor fale, trate, trabalhe, Jesus, na minha geração, Senhor. Eu oro abençoando, Deus, eu creio, Deus, que a minha geração vai tocar, Senhor.
vai tocar os 4 cantos desta terra, Pai. Amém, Jesus. Os 4 cantos das nações, Senhor. Assim eu oro te agradecendo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Glória. Obrigado demais. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, queridos, por fazer parte desse programa mais uma vez. Não esquece de dar um like aí, de indicar o canal para alguém e entre em contato com o missionário Rossano, eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Nós temos os links aí, a forma de você ser parte disso. É um privilégio. Deus te abençoe. Um beijo, amamos vocês. Um abração.